Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. O tempo do agosto é um mês muito especial para a Igreja Católica. É o mês das vocações, um tempo dedicado à reflexão sobre o chamado de Deus e sobre as diferentes formas de viver essa missão na vida leiga, matrimonial, religiosa e sacerdotal. Nesse episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre o carisma deoniano, legado deixado pelo fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que neste mês completa 101 anos de sua Páscoa definitiva, Padre João Leão Deon. Também vamos conversar sobre o despertar das vocações, o processo de discernimento, formação, os desafios da vida consagrada nos dias de hoje e as iniciativas da província Brasil-São Paulo para fortalecer o vocacional. Mas, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende. Hoje nós vamos receber o Frater Daniel Silva da Cruz, que é membro do Caminho Deoniano, que vai compartilhar conosco a sua experiência, a sua missão e a sua visão sobre o chamado de Deus em nossos tempos. Frater, seja muito bem-vindo ao nosso Vozcast, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade. Então, vamos juntos hoje falar sobre a vocação do Caminho Deoniano. É isso aí, vamos falar sobre as vocações. Frater, mas antes da gente falar sobre o carisma deoniano, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da sua história. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Como que nasceu a sua vocação? Em que momento você está da vida religiosa? E também, para quem não conhece, o que é o carisma deoniano? Que todo mundo fala, ele tem o carisma deoniano. Qual é a sua essência? Primeiro, conta um pouquinho da sua história, do seu chamado. Muito bem. Então, eu sou natural de uma cidade do Mato Grosso, né? Norte do Mato Grosso, Juara, e os deonianos já estão lá há mais de 40 anos, então já sou fruto da missão deoniana no Mato Grosso, e já nasci nesse carisma, ou nessa identidade, e vendo os padres, os religiosos que por lá passaram, despertou esse chamado, né? Então, e eu já estou agora, já no primeiro ano da teologia. Iniciei o meu processo em 2018 e esse ano agora já estou no primeiro ano da teologia. Frater, mas como é que foi esse chamado lá com os padres, lá no Mato Grosso? Quantos anos você tinha? Você frequentava a Igreja Católica com a sua família? Conta um pouquinho desse início. Muito bem. Eu nasci na zona rural, né, na região de agricultura ali. Morava com os meus pais e a gente frequentava as missas, ia na igreja uma vez por mês, então eu ia com os meus pais para a missa, então não tinha essa identidade, o que era a vocação, e assim foi crescendo ali junto com a minha família, então sempre participando periodicamente. E quando eu mudei para uma cidade vizinha lá, Novo Horizonte do Norte, então, ali eu tive esse contato maior com os padres deonianos, porque lá era o nosso seminário. Em 2001 foi inaugurado o propedêutico lá. E eu tive, então, contato com os fráteres, foi quando eu conheci esse termo, né, fráter, que é o religioso, né, quando nós, então, professamos os votos, os primeiros votos, recebemos esse nome. Então, esse contato com os padres ali, com o seminário, despertou mais esse interesse de querer seguir aquele chamado, aquilo que estava no meu coração. Respondendo então o que é o carisma, né? Como você disse, esse aqui tem um carisma deoniano. O carisma deoniano ele se encontra numa experiência pessoal de Padre Deon, que está em Gálatas 2:20, quando ele fala, né, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Então a essência, ou aquilo que moveu a oração e o coração de Padre Deon a gente chama de oblação reparadora, que consiste numa união da vida religiosa e apostólica ao movimento de amor e entrega de Cristo ao Pai em favor da humanidade. É colocar o nosso coração, a nossa vida, em união com Cristo ao Pai por aqueles que não amam, por aqueles que não têm oportunidade de conhecer
ou até mesmo aquelas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Então, que aí também acho que aqui já podemos falar sobre o Instituto, né, que tem essa dimensão. Então, o nosso carisma, ele tem várias modalidades ou vários modos de ser, justamente por isso, porque tem essa oblação, que é reparar os corações. É o amor reparador, né? Isso. Como você bem disse, né, Frater? É o que a gente vive aqui no Instituto, o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que neste ano de 2026 completa 80 anos de história. Agora, Frater, você falou um pouquinho do padre João Leão Deon, né, que é o fundador da congregação. Conta um pouquinho aqui pra gente sobre o legado de Padre Deon. Padre Deon nasceu em 1843, né, e faleceu em 1925. Então, como você mencionou, esse ano vamos celebrar no dia 12 de agosto, 101 anos da morte de Padre Deon. Ele foi, então, um pai, ele é nosso pai espiritual, um mediador humilde de uma obra que ele acreditava ser inteiramente de Deus. Seu legado principal é um duplo movimento, a ação social cristã e uma vida de amor, reparação e imolação ao Sagrado Coração. Então, como escritor, como sociólogo, ele demonstrou na sua vida, no seu escrito, esse amor de querer ajudar, de querer reparar os corações. Reparar os corações para o Sagrado Coração de Jesus. Ô Frater, esse lema deoniano, né, que a gente fala bastante em reparar, né? O que isso significa quando você olha aqui na prática nos dias de hoje, né? É um pouquinho, claro, um pouquinho não, muita coisa que a gente faz aqui no Instituto, mas aonde você vê esse amor reparador nos dias de hoje? O significado, então, né, da reparação, e principalmente no mundo de hoje, né, ela fundamenta-se na resposta de um amor a Cristo que é frequentemente menosprezado ou recusado pela humanidade. Reparar também convida a sermos um profeta do amor e servidor da reconciliação, participando ativamente, então, na obra salvífica de Cristo para remediar o pecado e as injustiças sociais. Então, tem esse duplo sentido, né, de ser, então, ali também remediar o pecado e principalmente as injustiças, né? Então, é um compromisso existencial que nasce da gratidão e se traduz em solidariedade com a humanidade ferida, que busca restaurar a dignidade humana sob a luz do coração de Jesus. É poder reparar, é poder ajudar, e aqui, como falava, em todas as dimensões ali, principalmente aquelas pessoas que mais necessitam, né? Então, é um reparar mesmo. Ô Frater, no comecinho do nosso bate-papo, eu falei que agosto é conhecido como o mês das vocações, e eu quero saber de você, né, o que você pode contar aqui para os nossos ouvintes, qual que é a importância desse período para a Igreja Católica e também para a congregação. Agosto possui, além de ser um mês vocacional, como eu mencionava, Padre Deon faleceu no dia 12, né, de agosto. Então, essa data também, em todas as casas, em todas as nossas comunidades, nós celebramos esse dia, né, que é o dia da sua Páscoa. E nessa dimensão, né, da vocacional, esse período é uma renovação da identidade consagrada, né, da identidade deoniana. Lembrando que a vocação deoniana é um dom do Espírito Santo destinado a enriquecer a igreja. Então, com uma vida inspirada nos conselhos evangélicos, né? Então, o mês de agosto, o mês vocacional, é um tempo para reaquecer ou para que nós possamos reacender a chama do amor de Deus no nosso coração, que Padre Deon que desejava ver aceso em todos os corações através da doação total de si ou do religioso, daquelas pessoas que faz essa experiência com o Sagrado Coração de Jesus, com o carisma deoniano. O Frater Daniel, que faz parte, né, do caminho deoniano, e eu também quero saber como que no mundo que a gente vive hoje, Frater, marcado por tantas possibilidades e distrações, né, como despertar nos jovens, né, o desejo de seguir especificamente a vocação sacerdotal. O despertar da vocação nos jovens tem como também um projeto humano, né?
é apresentado como um projeto humano que oferece um sentido que vai além do nosso dia a dia, né? Um sentido transcendental, uma experiência com o amor de Deus, indo além das práticas superficiais daqui. A base desse despertar é mostrar que a vida em Cristo é um caminho de liberdade e plenitude, onde o jovem é convidado a cooperar com o reino do coração de Jesus. Então, para atrair os jovens para essa causa de amor oblativo, que responde aos desafios de um mundo fragmentado, onde vai, através da sua vida, da sua entrega, oferecer esperança de reconciliação, de amor às pessoas e também ao Sagrado Coração de Jesus. Agora, Frater, uma pergunta que eu acho que, claro que é pessoal, né? Certo. A pessoa ela tem que sentir, mas pela sua experiência, né? Você já está no primeiro ano de teologia, já fez bastante pastoral, já passou por várias igrejas. Eu queria saber como que uma pessoa ela pode perceber, se tem como, que Deus está chamando para a vida religiosa. Tem como? Olha, essa pergunta, né, esse questionamento eu demorei para responder, tá? Sim, porque lá no fundo eu sabia que Deus tinha algo para mim, mas eu fui enrolando, fui deixando, fui passando e pensando assim, não é comigo, não é comigo, né? Deixa para depois, outro vai fazer, alguém vai fazer, né? A percepção do chamado, ela então inicia numa experiência profunda de sentir amado por Deus. E isso é o que faz a gente querer estar ao lado de Jesus. Então, é uma experiência com o amor de Deus, né? É uma experiência de estar mais próximo. Como eu falava, que eu fui deixando essa pergunta, né? Eu não queria responder essa pergunta, mas chegou um momento quando eu fiz uma experiência com Deus, com o Sagrado Coração de Jesus, ali eu tinha certeza, já não tinha para onde fugir. Então, a essência, né, do discernimento é entrar na dinâmica de um sim filial, onde o vocacionado percebe que sua vida pode ser uma resposta de amor e obediência à vontade divina. É uma resposta livre. Como eu falava, Deus ele me esperou bastante tempo, mas Ele foi me atraindo, foi me chamando para perto, que aí chegou um momento que não dava mais para me falar não. E isso já tem 9 anos já. Olha só, 9 anos de caminhada. O Frater, quais são os sinais assim mais comuns, né, de que alguém pode ter uma vocação sacerdotal, né? Lembrando que a gente está falando da vocação sacerdotal. É o mês das vocações, mas a gente está focado aqui nos futuros sacerdotes que virão com a graça de Deus. Quais são os sinais que você olha assim ou alguém já te falou, esse rapaz tem vocação para ser padre? Isso é engraçado, né? Porque quando a gente normalmente fala assim, esse menino tem cara de padre, né? É verdade. Então, isso é perigoso, porque afasta o menino. Quando eu demorei para dar a resposta, às vezes era isso. Nossa, você tem cara de padre. Mas como eu falava, né? A partir da experiência com o amor de Deus e quando você vai aproximando, essa cara de padre, né? É algo que você depois vai discernindo, porque como nós somos o caminho leoniano, né? É um caminho, é um processo, né? E os sinais mais claros de uma vocação é um desejo de unir a vida íntima mesmo, né? É através da experiência com Deus, da experiência na comunidade, a experiência na pastoral, no movimento. Isso demonstra um certo sinal. Então, ao jovem que sempre está engajado e está junto, né, pode dar um passo a mais, porque às vezes a gente fala não e não deixa Deus agir, né? Então a gente praticamente fecha a porta, né? Então não é somente quem tem cara de padre, não. Se você está lá no coração, e assim, Renata, é algo que eu sempre falo para os vocacionados, é uma chama que ela inquieta. Ela não deixa você quieto. Você sabe que tem algo diferente. Então, ao jovem que tem essa chama, venha fazer uma experiência. Então, venha discernir para onde que é e o que Deus quer de mim. Porque
a resposta e o caminho vai ser mais livre e a pessoa vai ser mais feliz, né? Porque, queira ou não, essa chama, essa inquietação vai ficar ali até você dar uma resposta. Frater, a gente falou bastante do carisma deoniano, né? O Frater explicou aqui para nós, mas um jovem, antes dele ingressar na congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, como que acontece esse processo de identificação com a congregação? Por exemplo, você vai lá com o caminho deoniano, eu vou fazer o caminho lá com eles, né? Como que acontece essa identificação? A identificação, ela é um processo, né? Então, o caminho deoniano, né, principalmente nesse período que a gente acolhe para a igreja. Então, é para discernir aquilo que o jovem quer, qual é a minha vocação. E o principal é a gente também ser um caminho que direciona, olha, você tem carisma para ser um sacerdote, você tem um carisma para ser religioso. Às vezes pode ser que não é do Sagrado Coração de Jesus, mas se sente o chamado e aquela inquietação que eu falava, pode nos procurar, porque nós estamos aqui também para orientar, para direcionar conforme é a vontade de Deus, porque Deus, ele vai fazer o chamado. E quanto mais a gente está perto, dentro desse processo que eu falava, desse caminho, é mais fácil da gente também dar uma resposta para aquilo que o vocacionado para aquilo que Deus tem para o vocacionado. Então, essa identificação, depois ele vai sendo feito conforme o processo. E se for um desejo ardente de se consagrar ou de ser um sacerdote, né? Aí é conforme o processo, durante todo o discernimento, do que nós vamos falar daqui a pouco, né? Vai ajudar a auxiliar nesse processo de identificar, sim, esse aqui é o meu carisma, esse aqui é a minha essência, eu quero ser um religioso do Sagrado Coração de Jesus, eu quero ser um sacerdote deoniano. Então, é conforme vai amadurecendo e experimentando, mas o importante é fazer o caminho. Venha, faz o caminho, que a gente vai direcionar conforme a vontade de Deus, a direção que Deus quer. É o despertar da vocação, né? É o despertar da vocação, é um caminho vocacional. Agora, Frater, o que diferencia o carisma dos padres deonianos com outros carismas presentes na igreja? O diferencial deoniano fundamenta-se na intenção original de Padre Deon, né? Como eu falava lá da sua experiência pessoal, né? Que é unir a vida consagrada à oblação reparadora de Cristo. Enquanto outros carismas focam em aspectos específicos, né? Da saúde, da educação, a essência deoniana é uma totalidade de entrega. É uma entrega total, né? É uma união a Cristo, uma união com o coração sacerdotal de Jesus, que quer entregar ou formar o reino do coração de Jesus nas sociedades, né? Naquilo que nós temos nesse mundo de hoje. É uma espiritualidade que integra a mística do coração transpassado com uma justiça de caridade no aspecto social, naquilo que nós somos chamados conforme, acho que depois nós vamos falar também, o perfil, não é um perfil só, o nosso carisma ele tem isso muito belo, são modos de reparar ou modos de reparadores. Frater, então o jovem vai lá, conhece o caminho deoniano, faz a experiência do retiro, faz o trevo, e aí depois, como é que acontece esse acompanhamento desse jovem, né, que demonstra interesse em conhecer a congregação? Quais são as atividades que fazem parte desse período de acompanhamento? O primeiro contato, né, está disponível nas nossas redes sociais, então nós teremos aí um caminho, né, com esse jovem durante ali um período. E como você falava do trevo, né? Trevo é o nosso treinamento. É bom explicar, né? Isso, porque sim. Nem todos conhecem. É um treinamento vocacional, que é quando nós fazemos um encontro presencial. É um encontro vocacional presencial. E o que nós mostramos? Nós fazemos o nosso dia a dia, principalmente. Então, nós mostramos como nossa rotina é sempre feito dentro de um seminário ou de uma casa de formação. Então, nós
apresentamos o nosso carisma. Olha, nós rezamos assim, nós participamos. Padre Deon também vai falar muito sobre o carisma, né? A missa, a adoração reparadora, que isso é algo muito profundo em Padre Deon, né? Então, a gente ali vai fazer isso na prática e mostrar um pouco sobre a congregação, quem é Padre Deon, como que ele pensa, como que ele pensou a sua congregação, né? E experimentar o amor ao coração de Jesus, experimentar ali naqueles dias a experiência. E outro aspecto importante também é a fraternidade, conhecer também a vida comunitária. Como padres, como religiosos, nós temos isso também muito presente na nossa vida, que é a convivência, que é a vida comunitária. Ela é essencial para um religioso do coração de Jesus. Depois que ele passa, então, por essa experiência, ele já entra no seminário? Aí durante esse processo, né, tem ali então toda uma avaliação, temos um grupo, né, de membros, os formadores, com profissionais também que nos auxiliam, né, psicólogos, para poder dar uma direção para o vocacionado. Como eu falava, o primeiro contato nós vamos direcionar o vocacionado. Qual que é a sua essência, para onde que ele vai. E assim, sendo aprovado, aí vai começar as etapas formativas. Tem idade mínima para começar? Hoje nós temos, não idade mínima, mas a partir do 9º ano. A partir do 9º ano, nós temos 2 etapas de formação, que é o seminário menor e o propedêutico. Então, a partir do 9º ano, já pode ser ingressado no seminário. Então, como que é feito esse processo? Ele vai estudar numa escola e vai viver no seminário, já a partir do 9º ano. Então, aí, acho que 12, 13 anos, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, o mínimo seria o quê? O adolescente vai começar o 9º ano, se tem esse ardor, esse chamado, pode nos procurar. Se está no 1º, no 2º ano, ele vai estudar no seminário menor, vai estudar numa escola, mas vai viver a rotina e a vida do seminário, daquilo que é a nossa vida, a nossa essência, né? Então ele vai para uma escola comum, mas a vida dele é dentro ali do seminário. Dentro do seminário. Aí tem toda uma formação, tem todo um itinerário próprio, né, dessa formação. E ali, então, ele vai vivendo esse carisma, experimentando já dentro do seminário, mas estuda numa escola à parte, no caso. Uma escola tradicional mesmo. Frater, depois que ele já está frequentando o seminário, o seminário, quando ele entra no seminário, essa já é a primeira etapa? Você disse que está há 9 anos, né? Então você já conta desde o dia que você entrou no seminário, ela é a primeira etapa da formação religiosa? Então, aí como eu falava, tem o seminário menor, que aí entra a partir do 9º ano, aí a gente chama de seminário menor. E a primeira etapa para o propedêutico, para aqueles que já terminou o ensino médio, né? Aí, assim, ela tem mais um caminho. Então, é o propedêutico, depois temos a filosofia, depois temos o postulantado, o noviciado, o tirocínio e a teologia. Então, a primeira etapa ali, o primeiro passo, né, que é o propedêutico, aqui é vivido o processo de acompanhamento, onde o vocacionado, depois da gente fazer essa avaliação, de ser aprovado, né? Essa primeira etapa é o momento em que são lançados os alicerces para que o caminho do vocacionado, né, vai percorrer, já vai dando alicerce, essa base que eu falava de como é nosso carisma, de como é a nossa rotina. E todos os seminaristas, então, também já tem uma formação interna, né, que visa oferecer um autoconhecimento. Isso é muito importante, né, gente? Então, sempre, em formação. A segunda etapa, que é a filosofia, também ela é conhecida como etapa do discipulado. Aqui já supõe que o seminarista, com base no que aprendeu no ano anterior, né, nas etapas anteriores, já tem a maior convicção de sua opção por Jesus e quer, então, assumir a disciplina de um discípulo. Os conhecimentos filosóficos ajudam o seminarista a conhecer-se e a pôr-se em contato com as mais diferentes linhas de pensamento e amadurecer na fé. Às vezes as pessoas falam, mas por que estudar filosofia? É para já também dar esse suporte de poder também ter um olhar crítico, saber questionar por que
das injustiças, por que esse mundo é assim. Então, a filosofia já vai dar essa base. Depois temos o postulantado, que é o terceiro passo, né? Postular significa pedir. Depois das etapas precedentes, o postulantado é um período fortemente marcado pelo autoconhecimento. O postulante vive nessa etapa um processo de conhecer com maior propriedade a congregação, o fundador, os aspectos próprios que caracterizam o nosso ser deuniano. É um período de preparação para uma etapa muito importante na vida de um religioso, que é o noviciado. O noviciado, então, ele tem uma duração canônica de 1 ano. É um período decisivo da formação. As formações no noviciado englobam a história da vida religiosa, a teologia dos votos, o estudo da regra de vida, que aqui já fazemos parte da congregação, e do diretório espiritual, que é a herança que Padre Leão deixou. Assistidos por um mestre, né, o mestre de noviço, os noviços vivem com intensidade e buscam configurar-se ao mestre, encontrar as motivações necessárias para professar os votos e aderir a Cristo. Após 1 ano, sai de lá religioso do coração de Jesus. Então, terminando o noviciado, é quando nós professamos os primeiros votos. Então, e ali nós recebemos, então, o nome, né, de fráter. Olha só, então assim, não é tão simples, né? São anos de discernimento até você fazer o primeiro voto, né? Isso. E os meus votos foram professados no dia 2 de fevereiro de 2024, né? Então já tenho 2 anos já de vida consagrada. Então, como eu falava, o caminho deuniano é isso, né? Então, é um caminho de discernimento. Por isso que é necessário buscar, porque a gente está aqui para auxiliar. E temos aí os formadores, os diretores, todos aqueles que têm o olhar para o vocacionado, para fazer aquilo que o vocacionado quer, aquilo que Deus quer para o vocacionado. Aí depois temos a etapa do tirocínio, né, que é um período de experiência de vida comunitária e de ação pastoral. Como eu falava, que a nossa vida religiosa, ela também é um aspecto comunitário e importante, né? O neoprofesso, o novo religioso do coração de Jesus, vai para uma comunidade da congregação e aí é convidado a ser sinal do amor de Deus no dia a dia mesmo, seja nas obras sociais, seja na paróquia, seja numa casa de formação. Neste período, o professo de votos temporários, né, como são conhecidos frater ou frater, sai da estrutura de uma casa de formação e vai viver a sua formação aplicando o já aprendido da missão que Deus lhe confiou. Então, a minha experiência de tirocínio foi numa paróquia, né? Foi numa paróquia em Lucas do Rio Verde e numa paróquia em Itabaporã, no Mato Grosso. Minha experiência vocacional foi paroquial. Na minha turma, também, acho que o Frater Lucas fez experiência pastoral aqui no Instituto, né? Na obra social. Frater Lucas Pontes, né? Pontes. Então, esse período de tirocínio é para isso, é uma experiência nas nossas atividades mesmo. E depois temos, depois do tirocínio, temos a teologia. Essa etapa também ela é conhecida como etapa configurativa. É a etapa na qual o religioso põe-se em contato com o pensamento teológico. A base que foi construída lá na filosofia agora vai ser adicionado mais um aspecto teológico, né? Deve conciliar com a vida de estudos e a sua opção por Jesus, configurando-se a Ele. Tempo de preparar-se também para a recepção dos ministérios, da profissão perpétua e no caso de quem aspira ao sacerdócio, né, a ser sacerdote, a ordenação presbiteral. Então, no último dia do Sagrado Coração de Jesus, no primeiro ano, nós recebemos o ministério do leitorado. Então, durante o período da teologia, a gente também recebe os ministérios: o leitorato, acolitato, depois o diaconato e aqueles que têm o aspecto sacerdotal. Por que fala aspecto? Porque temos também os nossos irmãos religiosos. Então, aí professa os votos perpétuos e continua a vida, a entrega como um irmão consagrado de votos perpétuos. Frater Daniel, conta aqui pra gente também quais são os maiores desafios enfrentados na vida consagrada e também quais são as maiores alegrias e esperanças que motivam, né, um religioso a perseverar na sua vocação. Renata, os desafios, os primeiros
principalmente falando aqui do aspecto vocacional, é a família, né? Esse é um desafio porque a gente não vai esquecer. E isso, então a gente vai aprendendo, né, a lidar com isso, e também as etapas formativas também vai dando-nos ferramenta para ajudar nesse processo, né? E também, como aqui vai falar, trazendo os desafios atuais, né, da nossa sociedade, o Padre Deon, segundo o Padre Deon já falava, né, no seu período, que um dos maiores obstáculos da vocação ou do reino de Deus, como ele sempre pregava, né, reside na recusa ao amor de Cristo e no apego desordenado às coisas da terra, terrena, né, além dos novos dilemas éticos que nos é trazidos nesse mundo. Hoje já temos esses desafios da inteligência artificial, o desafio do mundo digital, e ao mesmo tempo também isso é um motivo da gente também experimentar alegrias novas, né? Nesse nosso mundo, é o que nós temos hoje, né? As alegrias, então, motivam, o que fortalece é de poder saber que Deus provê. Isso é algo que toca muito na minha vocação, né? Quando percebo assim nos mínimos detalhes assim a providência de Deus, seja algo simples, mas que se fala, nossa, como Deus cuidou de mim aqui, né? Ter então a confiança na providência que Deus dá na própria vida, né? E na alegria de pertencer a uma história de graça, a uma história que foi fundada por Padre Deon, né? De fazer parte também dessa história de ser um deoniano, né? Nós estamos agora também já no jubileu aí dos 150 anos da fundação da congregação, foi fundada em 1878. Isso também é uma alegria, de poder ser parte dessa história, de poder também levar aquilo que Padre Deon sonhou há 148 anos. Então, assim, isso também motiva a gente de poder falar, sou parte dessa história. O principal e o mais bonito, que é do meu jeito, como falo, assim, como pessoa. Porque cada um é único. E dentro do carisma deoniano tem espaço para cada um também mostrar isso. Você que já conviveu, já viu muitos padres deonianos, você percebe que cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito, de ser deoniano. E na essência é o amor, a oblação, a imolação, a reparação. Isso é algo que também é uma alegria de poder participar, de poder pertencer, né, a esse carisma, a essa congregação. Por falar nos padres deonianos, Frater, agora em setembro, né, tem a Assembleia aí da Província Brasil-São Paulo e tem uma novidade que vai acontecer, né? Sim, uma das pautas da Assembleia desse ano, né, vai ser sobre vocação. Então, quais os desafios, quais projetos que nós devemos desenvolver como religioso, né, como chegar até o vocacionado, como desenvolver ali projetos na catequese, nas nossas paróquias, nas nossas obras sociais, como nós trazer essa essência, né, aquilo que é o ser deoniano, para os vocacionados, para os jovens, né, que estão aí no dia a dia, que às vezes precisa de um convite, né, que às vezes precisa de dar esse despertar, que muitas das vezes, por isso que às vezes as pessoas ainda não deu a resposta, porque está procurando algo, mas não sabe o que é, né? Então, e a vocação, né, o chamado vocacional, ele tem que também tocar a todas as realidades e principalmente aqueles que têm esse anseio, né? Então, e na nossa Assembleia esse ano vai ser debatido ali com o Conselho esse tema que é tão importante para nós. E como eu falava, né, nós estamos também já vamos comemorar 150 anos da fundação da congregação, então isso também é um tempo oportuno de poder projetar para o futuro, né, para os próximos 100 anos aí, ou mais. Frater, agora antes disso, né, agora em agosto, né, tem a Feira Vocacional aqui da Diocese de Santo Amaro, que acontece aqui em São Paulo. Caminho Deoniano estará presente, né? Sim, nós estaremos ali na Feira Vocacional de Santo Amaro, lá no Santuário Mãe de Deus.
será nos dias 15 e 16 de agosto. Sábado e domingo, né? Isso, sábado e domingo nós estaremos acolhendo lá aqueles que por lá passarem. É um evento gratuito, né? Então você é o nosso convidado, vai visitar também o nosso stand, vamos lá, estar lá também para poder tirar dúvida, para direcionar aqueles que têm essa inquietação, aqueles que estão procurando um caminho, né? Então o caminho deoniano estará presente. Estaremos com o caminho mais religiosos e padres também, né? Para poder falar um pouco, mostrar um pouco da nossa identidade, do nosso carisma, do nosso jeito de ser deoniano. Aguardo você que nesse dia, anota aí, né? 15 e 16 de agosto. Então, aguardo você para poder conversarmos, explicarmos mais também um pouquinho e falar um pouquinho também da nossa história, daqueles que estão lá conosco, vão nos ajudar. É isso aí. Agora, Frater, então, já fez o convite aqui para a Feira Vocacional, que vai acontecer no Santuário Mãe de Deus, né? Popularmente conhecido como a Igreja do Padre Marcelo Rossi, que vai estar lá, Frei Gilson, e também o stand lá do Caminho Deoniano. Agora, Frater, se um jovem que está nos ouvindo agora, ele sentiu o desejo de conhecer mais sobre a vocação, ele não quer esperar a feira vocacional, certo. Ele já quer falar logo com você, como que ele faz? Olha, nós temos nas redes sociais ali, né, o Caminho Deoniano, no Instagram e nas outras plataformas também. E temos o acesso ao WhatsApp, ao nosso site, né? Pode mandar uma mensagem, pode deixar ali ou qualquer mensagem, né? Falando do seu interesse, que nós vamos retornar e fazer esse caminho, nesse acompanhamento, de poder também ter uma conversa, de explicar, de conhecer melhor, né? E explicar também as etapas, tudo isso que nós falamos aqui durante esse programa, né? Então, você que, por exemplo, não sei ainda qual a minha vocação, dá uma olhada também nas nossas redes sociais, né? As redes sociais, dê aí um endereço para quem quer entrar no site, quem quer entrar no Instagram, qual o endereço? Então, o nosso Instagram, né, é @caminhodeoniano, e o nosso site também é caminhodeoniano.com.br. Ali também a gente vai trazer um pouco sobre o que é ser deoniano, o carisma, as nossas formações, toda a herança que Padre Leão deixou, né? Padre Leão escreveu muitas coisas, né? Muitos livros. Então, acessando os nossos meios de comunicação, estamos disponíveis para oferecer, né, aquilo que é a essência ali, o material que Padre Leão deixou para nós. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem também, né? No nosso Instagram temos também o nosso WhatsApp, que a gente vai responder. É isso aí, gente. Visitem lá o Caminho Deoniano. O Instagram tá bem bonito, né? Tem bastante foto, tem bastante, como o Frater disse, onde você falar com eles, tá querendo fazer um discernimento, então procure lá o Caminho Deoniano. Frater, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vozcast. Eu que agradeço o convite, Renata. É uma alegria poder partilhar um pouco, né, disso que é tão bonito, tão belo, tão forte no nosso coração. E então, se a gente fosse falar mais aqui, tem muito assunto, né? Assunto, né? Então, principalmente eu vou falar da experiência, da minha experiência vocacional, que é algo que me tocou, esse carisma, o modo de ser, né? O ser deoniano é algo que sempre mexeu muito com o meu coração. Convido então aqueles que queiram fazer uma experiência, que quer conhecer, né? Procure-nos. E também temos esse carisma, ele é para a igreja, né? Então temos também leigos, temos também muitas oportunidades para aqueles que querem conhecer esse modo de ser deoniano. Não é somente sacerdotes religiosos, mas esse carisma ele é para a igreja, e aqueles que se sentirem chamado, tocado, faça uma visita ou venha nos conhecer. Até o Instituto, né, é uma expressão disso. Então, assim, essa obra social demonstra isso, que o ser deoniano, né, o carisma deoniano é fazer reparação, de poder levar o amor de Cristo, né, até as pessoas, e em todas as nossas obras, paróquias,
demonstramos isso, né? Muito obrigado pelo convite, é uma alegria poder participar e partilhar um pouquinho sobre a vocação deoniana, sobre o caminho deoniano. Nós conversamos com o Frater Daniel Silva da Cruz. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.